Se você quer saber mais sobre o programa de Au Pair na Alemanha, você precisa assistir esse vídeo até o final. Hoje começa um quadro novo aqui no canal com os intercâmbios mais baratos do mundo. Esse quadro vai ao ar aqui no canal toda terça-feira, então fiquem de olho, atentos, porque toda terça-feira agora, pelos próximos 3 meses, nós vamos ter experiências incríveis dos intercâmbios mais baratos do mundo. E no vídeo de hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre o programa de Au Pair. Para quem não sabe, o Au Pair é um programa de intercâmbio cultural, de estudo e trabalho, em que você mora na casa de uma host family e nessa casa você trabalha aí tomando conta ali dos filhos dessa família e em troca disso você recebe acomodação, comida e um salário. Esse é um programa que é muito popular nos Estados Unidos, mas aqui na Europa também tem como fazer au pair em diversos países. E esse costuma ser um dos programas de intercâmbio mais baratos do mundo e por isso, né, que eu vou trazer aqui pra vocês alguns países que têm essa possibilidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre au pair na Alemanha e como nesse canal a gente fala de experiência, eu resolvi convidar alguém que já teve a experiência de ser au pair na Alemanha, que é a Mari. Já agradeço imensamente a Mari por ter aceitado o convite para participar do quadro. E a Mari vai contar para vocês a experiência dela de intercâmbio de au pair e também vai contar para vocês como é que o programa funciona, o que é bom vocês ficarem aí sempre atentos para fazer um bom programa de au pair. Eu espero que vocês gostem e vamos ver o que a Mari tem para falar pra gente aí hoje. Oi gente, meu nome é Mariana, mas podem me chamar de Mari. Eu tenho 23 anos e atualmente eu estou morando no Brasil, porque eu acabei de voltar do meu intercâmbio de au pair na Alemanha. Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês como que funciona esse intercâmbio, falar de todas as informações necessárias para o processo, para ter uma experiência legal e então vamos começar. Bom, eu vou começar falando por que eu decidi ir para a Alemanha. Eu já tinha feito um intercâmbio em 2015 para os Estados Unidos, para a Califórnia, e lá eu conheci 3 outros intercambistas alemães. E eu não sei porquê, eu juro que eu não sei porquê, eu fiquei alucinada com a Alemanha. Eu queria ir morar na Alemanha, eu queria aprender a falar alemão e virou o meu sonho de vida, minha meta de vida, ir para a Alemanha. Voltei para o Brasil, fiz faculdade, me formei em publicidade e propaganda. Então, no finalzinho da faculdade eu falei, é agora, é a hora, não tô curtindo, não me encaixei nessa área e é agora que eu vou fazer um intercâmbio. Então eu procurei, descobri o au pair e eu vi que o destino mais comum era Estados Unidos. Mas eu já tinha ido pra lá e não era bem isso que eu queria. Então eu decidi o quê? A Alemanha. Descobri que também tinha au pair na Europa e falei, é isso. Decidi que eu ia pra Alemanha e comecei a despretensiosamente procurar famílias no site Au Pair World, que é o principal site de famílias para o intercâmbio de au pair na Europa. Bom, comecei a pesquisar, mas eu não me aplicava, não mandava mensagem pra família porque eu ainda tinha aquele certo receio. Então, dia 6 de janeiro de 2020, eu decidi do nada preencher todo o meu perfil certinho, bonitinho e, de fato, mandar mensagem para as famílias. Bom, eu achei uma família, mandei mensagem pra eles e foi a primeira família que eu mandei mensagem. Eles já me responderam 2 dias depois e eu super me identifiquei com a família, gostei, eram as crianças da idade que eu queria, era num lugar legal e eu falei, é isso, fechei com a primeira família que eu fiz. Mas bom, eu vou explicar pra vocês como que funciona certinho todo o processo até de fato o embarque. Para fazer o intercâmbio de au pair na Alemanha, eu sei que cada país tem o seu pré-requisito, mas na Alemanha eles pedem um alemão nível A1, que é o nível mais básico de todos. Lembram que eu falei que em 2015 eu queria já aprender alemão e ir para a Alemanha? Bom, em 2017 eu consegui começar a fazer o curso de alemão. Então eu fiz 1 ano de curso em 2017 inteiro, que é o equivalente ao nível A1. Mas em 2018 a minha faculdade mudou o turno, mudou completamente e eu não consegui mais continuar com as aulas. Então eu parei o alemão, não continuei estudando em casa e abandonei. Em 2020, quando eu decidi que eu ia pra Alemanha, eu o quê? Já tinha esse nível, né? Então eu só peguei o meu caderno e comecei a estudar igual uma louca o alemão. Estudei sozinha pra conseguir fazer a prova. E o meu processo foi uma loucura. Meu processo inteiro durou 1 mês, então foi super rápido e, obviamente, a maior correria. Bom, então eu me apliquei pra família no dia 6 de janeiro, no dia 20 de janeiro eu fiz a prova e no dia 4 de fevereiro eu fui tirar o visto. Dia 7 de fevereiro o meu visto estava pronto, foi super rápido, inacreditável. E no dia 13 de fevereiro, ou seja, um pouquinho mais de 1 mês depois, eu já comprei a passagem pro meio de março e foi isso. A primeira etapa então foi marcar a prova no Instituto Goethe.
é o instituto da Alemanha aqui no Brasil, aliás, no mundo inteiro, né? E o meu instituto mais perto de mim era na cidade de São Paulo, porque eu morava lá durante o ano de 2020, né, quando eu tava terminando a faculdade. Eu fui fazer a prova e ela me custou R$325 pela prova inteira, o certificado, tudo bonitinho. O certificado não tem expiração, então você fez uma vez, ele vale pra sua vida inteira. Fiz a prova, passei, peguei o certificado, tudo certinho. Fui fazer o visto. O visto, ele tem uma taxa fixa de €75. Na época que eu fui, o euro tava mais ou menos R$5,60, eu acho. Vou confirmar, deixar aqui pra vocês. Mas eu paguei R$350. Então a gente já tem 325 da prova, 350 do visto. E aí a última coisa que eu paguei foi a minha passagem de ida, que foi R$1.500. Nossa, mas e a passagem de volta? Não vai dar problema? Não, gente. Pro au pair, você só compra a passagem de ida. É normal, a imigração aceita e não tem problema. Como eu morava em São Paulo, eu não precisei ir pra lá pegar hotel ou transporte. Isso é algo que você tem que o quê? Ficar atento. Porque se você mora no interior ou se você mora em uma cidade que não tem o Instituto Goethe, que é a prova que eles pedem, ou não tem o consulado, você vai ter que se programar para ir até a cidade que tem, se hospedar em algum lugar para poder fazer esses documentos. Como eu já morava em São Paulo, e em São Paulo tinha tudo, eu não tive esse gasto. E também, para o visto, você pode optar por retirar o visto no consulado ou pedir para eles entregarem o seu passaporte com o visto em casa. Como eu já morava em São Paulo, para mim era super tranquilo ir lá buscar e eu iria economizar a taxa do correio. Então foi isso que eu fiz. O meu gasto completo com o au pair foi de mais ou menos R$2.200. Então foi muito barato, muito barato, muito barato. Eu comprei também, obviamente, aquela coisinha de brasileiro. Eu comprei uns presentinhos, uns docinhos, mas isso é óbvio, vai de cada pessoa, é opcional, então a gente não conta como um gasto essencial para o intercâmbio de au pair. Bom, agora eu vou falar bem rapidinho de como foi a minha experiência para vocês terem uma ideia de como é um intercâmbio de au pair. Lembrando que eu tive um contra gigantesco, que é eu fui no ano da pandemia. Então, isso foi uma loucura. Só pra vocês entenderem, tá? Eu cheguei na Alemanha na sexta-feira, dia 13 de março de 2020, e na segunda-feira, dia 16, fecharam as fronteiras. Ou seja, eu fui tipo atrasados do Enem, sabe? Que passa embaixo do portão nos 45 do segundo tempo. Então eu fui no último dia possível, assim. Eu quase que não consigo ir. Mas deu tudo certo, eu fui. E aí, o que muda? Na minha rotina, as crianças ficaram a maior parte do tempo sem escola. A escola foi abrir mais ou menos lá para o final de maio, começo de junho. Aí foi férias, e daí a escola fechou de novo em novembro, dezembro. Então a maior parte do meu intercâmbio foi uma rotina com criança em casa o dia inteiro. Enfim, gente, pandemia não foi fácil, mas a gente obviamente se adaptou. Eu não trabalhava o dia inteiro, diferente do que a gente vê relatos de muitas meninas nos Estados Unidos. Eu sempre trabalhei meio período e a minha hosta ou meu hosto ficavam com as crianças no horário oposto, né? Então, quando eles estavam na escola, que era de manhã, eu trabalhava à tarde. E quando, por causa da pandemia ou férias, eles não estavam na escola, eu trabalhava de manhã. E assim, os dois turnos teve seus prós e contras pra mim, mas aí era uma coisa mais pessoal. Mas basicamente, o que eu fazia era brincar com as crianças. Às vezes eu ia buscar na escola, às vezes a minha hosta ia. Eu fazia algumas coisas de casa também, e isso eu acho que quase toda au pair faz. Que é fazer a laundry, né, lavar a roupa das crianças, dobrar e guardar. Eu fazia o almoço ou a janta, dependendo de qual turno eu tava trabalhando. Eu preparava comidinha pra eles, às vezes a gente ia pro parquinho, pra biblioteca, bem tranquilo. Então assim, por mais que sim tenha tido a pandemia, a rotina de au pair dentro de casa, pra mim, foi bem tranquilo e foi uma experiência bem boa. Já em relação a viagens, foi um pouco diferente. Como estava tudo fechado, a gente sempre seguiu as regras do governo. Ou seja, quando o governo falava, agora pode viajar, a gente viajava sempre seguindo as regras. Então, consegui viajar um pouco, mas não tanto quanto eu gostaria. Eu fiz muita viagem de bate e volta, então para cidadezinhas ali perto da onde eu tava. Um detalhe, eu tava em Omadorf, que é uma cidadezinha bem pequenininha de 7.000 habitantes, perto de Nuremberg, que é um pouco mais conhecida. E ali perto, que fica na Bavária, tem várias cidades legais, então eu ia e voltava no mesmo dia, ia com amigos, ia sozinha, super deu para aproveitar. No verão, que foram as férias, eu tirei 15 dias de férias do trabalho e aí sim eu pude viajar. Eu fui 7 dias, né? A primeira semana eu fiquei com uma amiga e na segunda semana com outra amiga. E eu fui pro norte da Alemanha, eu conheci 5 cidades no norte da Alemanha e também fui pra Bélgica e pra Holanda. Então foi uma super viagem que valeu a pena do meu intercâmbio com certeza e foi incrível. Falando agora um pouquinho da experiência
experiência do seu intercâmbio. Quem vai fazer a experiência do seu intercâmbio é completamente você. Você vai escolher os prós e os contras de cada família, de cada lugar, mas lembre-se sempre de que não tem um certo e um errado. Você vai escolher aquilo que faz sentido pra você. Se você quer continuar na cidade, se você gosta de cidade grande, prefere cidade pequena, se você quer criança mais velha e criança mais nova, quer cuidar de mais crianças, quer cuidar de menos crianças, quer animal de estimação ou não, não tem certo e errado. Você tem que analisar. Eu vou gostar disso? Eu não vou gostar disso? E uma coisa que é muito importante lembrar é que tudo tem um lado positivo e negativo. Isso foi uma coisa que eu aprendi no meu intercâmbio e que, assim, muitas vezes eu fiquei me remoendo, tipo, nossa, se eu tivesse escolhido um lugar diferente, nossa, se eu tivesse escolhido uma família diferente. Mas eu tive muitas coisas boas e muitas coisas ruins, obviamente. Isso sempre me ensinou a ver os dois lados de tudo e não ficar ali chateada com coisinha boba. Mas uma coisa importante que eu senti muito quando eu fui pra lá é que as coisas lá não são iguais do Brasil. Então, por exemplo, eu morava em São Paulo e quem já foi pra São Paulo, já morou em São Paulo, sabe que pra ir pra qualquer lugar que seja um pouquinho mais longe da sua casa, você demora 40 minutos, 1 hora mais ou menos. E era isso que eu demorava todos os dias pra ir trabalhar e mais 40 minutos pra voltar. A cidade que eu ia pra Alemanha era 40 minutos até Nuremberg, que era a cidade mais próxima. E o que eu pensei? Bom, beleza, 40 minutos é o que eu faço todo dia, sem problemas. Mas chegando lá eu vi que era um pouco diferente. Eu gastava 10 euros pra ir até a cidade maior e 10 euros pra voltar. Ou seja, 20 euros. Isso é quase 10% do salário de au pair na Alemanha. Então, assim, eu gastava muito dinheiro toda vez que eu queria ir pra lá. Isso não era legal. E não, a família não pagava o meu ticket pra lá. Outra coisa, pra ir até lá, eu tinha que pegar 2 trens. O primeiro trem só passava de 1 em 1 hora e de final de semana de 2 em 2 horas. Então, assim, era um super rolê. Se eu perdesse um trem, eu tinha que esperar 1 hora na cidadezinha que não tinha nada, na cidadezinha da baldeação, que não tinha literalmente nada. Então, assim, pensem bem. Se quiser ir pra cidade menor, não é um problema, mas analisem todos os aspectos que vão te fazer ter uma vida social. E isso é muito importante. Mesmo com a pandemia, eu consegui conhecer muita gente, eu consegui sair, eu consegui me divertir. Claro, seguindo tudo que podia, de acordo com as regras do governo alemão. Mas ainda assim, vai de você ficar trancado em casa, em Berlim ou em Munique, que são cidades gigantes, ou você sair em uma cidadezinha igual eu tava, e super aproveitei meu intercâmbio. Os benefícios do au pair na Alemanha. Bom, você ganha um salário de 280 euros, 50 euros de ajuda para o curso de alemão, e isso são todos os meses, então dá um total de 330 euros. Lembrando que você não tem gasto nenhum com acomodação e alimentação. Então, assim, super dá pra viver. Agora, aquela coisa, vai das suas prioridades. Você quer gastar esse dinheiro com compra, com viagem, com passeio, vai de você, mas sim, dá pra aproveitar. Não é igual muita gente acha, que a gente vai ser totalmente pobre e não vai conseguir fazer nada. Dá pra aproveitar legal, é só saber administrar certinho o seu dinheiro. Outra coisa também é que muitas famílias vão te ajudar a pagar mais do que o curso de alemão, mais do que os 50 euros, e também podem pagar o ticket até lá. Então, assim, fiquem atentos com cada benefício de cada família. Eu recomendo muito o programa de au pair, porque eu acho que é uma experiência absurda. A gente cresce muito como pessoa, a gente aprende a fazer muita coisa legal, você consegue viajar demais, você trabalha muito pouco. As horas de trabalho são 30 horas semanais na Alemanha, e isso eu acho bem ok. Então eu trabalhava só de manhã, tinha a tarde toda livre, final de semana dá pra viajar. A Alemanha tem sim muito feriado, então dá pra viajar pra caramba. E estando na Europa, você consegue conhecer vários e vários países diferentes. Isso é muito legal. Outra coisa é que você aprende um idioma praticamente de graça. Eu não fiz nenhum curso em escola, eu fazia algumas aulas particulares, mas eu tava ali treinando meu alemão todos os dias por 1 ano. Então, assim, meu alemão deu aquele boom e foi maravilhoso. Então, assim, você aprende um idioma, você cresce muito, você conhece muito lugar legal. Tem um lado ruim, que é trabalhar, óbvio, mas assim, vale muito a pena, gente. É uma experiência surreal, sem falar que a Alemanha é um país que te dá muita oportunidade de ficar lá depois do au pair. Então você pode fazer um ano social, você pode estudar, pode fazer uma graduação, um mestrado. Então, assim, é um lugar que você pode ir. Com certeza você vai conseguir um alemão suficiente para fazer alguma coisa depois. De novo, depende de você. Mas vale muito, muito a pena. Eu recomendo demais, demais, demais. E agora, para finalizar, eu vou dar algumas dicas muito importantes para quem tá indo pro au pair. Primeira coisa, leva
todos os documentos necessários caso você queira ficar lá depois. Então, se a sua intenção é continuar na Alemanha depois do au pair, já procura todos os documentos que precisa. Leva tudo, leva diploma, leva certificado, leva tudo que você puder levar. Lembra sempre de apostilar e traduzir, senão não vale lá na Alemanha. E aí você consegue facilmente se aplicar para as coisas depois com muito mais tranquilidade. Eu não fiz isso e tô aqui no Brasil para tirar documento para voltar para lá depois. Outra coisa, escute muitas opiniões de meninas que já foram, não tenham vergonha de pedir ajuda, de pedir opinião, mas lembra, não tem certo e errado, então absorva só aquilo que faz sentido pra você. E sempre, sempre, sempre procure canais de comunicação. Tem grupo no Facebook, tem grupo no WhatsApp. Quem quiser pode vir falar comigo no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, @fora da bagagem. E eu também tô com um grupo muito legal no Discord, que a gente fala sobre au pair, a gente fala do pré-au pair, do pós-au pair, de quem tá lá. Tem dica de atividade, tem dica de alemão, tem muita coisa legal. Então se você quiser entrar no Discord, tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo no Instagram, que eu amo ajudar todo mundo. Eu adoro ficar respondendo as mensagens de vocês. Quem já falou comigo sabe. E eu amo saber que eu tô ajudando de alguma forma. Eu acho que agora eu falei tudo que tinha pra falar. Mas mesmo assim, se tiver alguma dúvida, já sabem, podem vir falar comigo. E eu espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha incentivado vocês, pelo menos um pouquinho, a querer ir pra Alemanha, a querer fazer au pair, a querer fazer um intercâmbio, sair da sua zona de conforto, se arriscar, se divertir e aproveitar tudo que essa vida tem pra oferecer. Então é isso. Um beijo, obrigada! Bom, gente, então por hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, envia ele pra alguém que vai gostar de saber da possibilidade de fazer esse tipo de intercâmbio. Espero que tenha ajudado e até a próxima!